Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe Lucas Possalski II, o príncipe exilado, porém não tão exilado aqui na sua salinha do trono. E neste vídeo aqui falarei para vocês sobre os eslavos e o cristianismo ortodoxo. Esse vídeo vai ser interessante, hein? Porque é mais um daqueles de quebrar estereótipos a respeito dos povos eslavos. Pode ficar meio confuso para alguns de vocês, mas é para esclarecer mesmo. Bom, primeiro, muita gente acredita que os eslavos são naturalmente ortodoxos em função do cisma do Oriente, que foi quando a Igreja Ortodoxa rompeu com a Igreja Católica. E quando isso aconteceu, realmente, territórios muito orientais passaram a ter preferência pela Igreja Ortodoxa e muito ocidentais pela Igreja Católica. Porém, na verdade, foi só no começo do cisma que essa divisão geográfica valeu de fato. E o que eu quero dizer com isso? Foi só quando existia Império Romano Oriental ainda, e a Europa Ocidental estava controlada pela influência do Império Franco e seus reininhos pequenos, que isso teve validade de fato. Depois disso não teve mais, em função de uma série de coisas, dentre elas a queda do Império Romano Oriental e a sua destruição gradual que ocorreu antes de sua queda, e não caiu de uma vez, ele foi caindo aos poucos, e as cruzadas orientais, feitas pelos teutônicos, além, é lógico, de toda uma rede de alianças que ocorreram no período, que moldaram a religião da época, né? Então vamos lá, que aqui vai ter uma explicação bem grande. Quando falamos em cisma do Oriente, podemos ver que na própria Croácia havia influência do catolicismo ortodoxo e não do catolicismo romano. Na própria Croácia, há registros de igrejas ortodoxas desse período do cisma do Oriente. Porém, nos dias de hoje, os croatas são majoritariamente católicos romanos, não católicos ortodoxos. E por que eles são católicos romanos e não católicos ortodoxos, Docas? Pelo motivo mais simples possível. Após essa dominação bem antiga, em que lá era parte do Império Bizantino, o Império Romano Oriental, o Império Romano Oriental perdeu o poder para os pagãos que lá viviam. Então se instaurou o paganismo durante a dinastia da minha família lá. E após o período pagão, a reconquista do cristianismo nesse território ocorreu por meio de uma aliança da Áustria com o Império Franco, de Carlos Magno. Então, a reconquista para o cristianismo desse território foi mandada pelos cristãos ocidentais, não pelos orientais. E o que podemos deduzir a partir disso? Os domínios influenciados pelos cristãos ocidentais se tornaram católicos apostólicos romanos, enquanto os domínios dos cristãos orientais se tornaram territórios ortodoxos, como a Rússia, por exemplo, a Ucrânia. Então teve esse movimento. Por exemplo, a Polônia. A Polônia foi influência do cristianismo ocidental. Então a Polônia é um país católico, a Tcheca, a Eslováquia, a maior parte dos territórios iugoslavos, com exceção de alguns bem a leste aí da Sérvia e a Bulgária em si, que não é Iugoslávia, mas faz fronteira, com exceção desses daí que foram influenciados pelo Império Romano Oriental, os demais são todos católicos. Ah, mas por que então a Rússia, a Ucrânia e esses do leste são cristãos ortodoxos? Não era por causa do cisma? Não é por causa do cisma, porque pelo cisma, a Polônia e boa parte dos territórios iugoslavos estariam sob domínio ortodoxo. Eles se tornaram ortodoxos em si pela influência do Império Romano Oriental na ajuda da Ucrânia, quando ela começou a unificar o que hoje é a Rússia. Sim, a Ucrânia unificou a Rússia. A Ucrânia era um território pagão no passado e por isso estava sem aliados. E para conseguir aliados, se uniu à fé ortodoxa para conseguir apoio dos romanos orientais. Esse foi o grande motivo, né, para a Rússia, a Ucrânia e alguns outros paizinhos eslavos do leste serem ortodoxos. Porém, não se enganem, nobres amigos, a maior parte dos eslavos são católicos de origem. Após o paganismo, a maior parte deles se tornou católico, não ortodoxos. Mesmo porque, se a gente parar para pensar, era para a Escandinávia inteira ser ortodoxa, seguindo essa lógica. Porém, só a Finlândia é, né? Além dos territórios russos da Escandinávia. Já pararam para pensar por esse ponto? Ah, mas hoje eles são protestantes. Por que eles são protestantes? Porque eles eram católicos antes. Os ortodoxos não se converteram massivamente ao protestantismo como os católicos se converteram em outros lugares. Então, lembrem-se, o cisma do Oriente valeu apenas para o período em que ele ocorreu. Posteriormente, a distribuição dos cristãos entre católicos e ortodoxos se valeu muito mais pela influência do que por outros motivos. Enfim, esse vídeo foi um pequeno esclarecimento apenas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Espero que possamos ver muito mais vídeos legais aqui que nem esse. Obrigado e até a próxima.